a Polícia Civil indiciou o pedreiro Altevir Rocha de Oliveira, de 44 anos, por homicídio qualificado e feminicídio contra a namorada Geni Miranda, ela de 65 anos. Esse crime aconteceu no dia 24 de abril. Gente, agora eu quero que você veja essa imagem que nós temos aqui no Balanço Geral. Você não vai acreditar no que eu vou te contar agora. Esse homem, olha, tá vendo esse homem aí de costa? Esse homem, ele é o Altevir. Tá vendo onde ele está? Ali dentro daquele caixão está o corpo da Geni. O Altevir era o namorado da Geni. E o Altevir foi no enterro da Geni. Chorou ali na beira do caixão. Prestou condolências aos amigos, aos familiares que estavam ali. E ali dentro do caixão, coloca a imagem no telão aqui da informação, no telão do Cabeção comigo, obrigado pela imensa audiência, hein? E aqui dentro do caixão, o corpo da dona Geni. Ele, namorado da dona Geni, ela morta, encontrada morta em casa, e a primeira versão era que a dona Geni caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas a polícia foi investigando o caso. Investigando o caso, a família desconfiou, e aí, olha só o que aconteceu. A polícia descobriu que o Altevir era o assassino da dona Geni. O homem que aparece aqui, cabeça baixa, triste, né? No velório da dona Geni, era o homem que horas antes havia matado a mulher que está dentro do caixão. É isso mesmo. Aí, o Altevir ontem foi até a delegacia, ele está em liberdade. Ele foi na delegacia ontem para prestar um depoimento para a polícia. Nossa equipe do Balanço Geral está em todos os lugares. Onde a notícia acontece, tem um repórter do Balanço Geral, da Record TV lá. Nossa equipe estava na delegacia, o Altevir entrou e olha o que aconteceu. Altevir, fala com a gente rapidinho. Fala com a gente. Só vai falar em juízo? Mas eu adianto que não foi eu que matei, tá? Mas foi homicídio, ela foi morta então. Ou ela morreu porque caiu, o que aconteceu? Não quer falar o que aconteceu com ela? A família está pedindo uma resposta, Altevir. O delegado já tem o laudo. Não quer dar sua versão, não quer se defender? Olha, tá aí, o mesmo homem que você viu ali na beira do caixão, cabeça baixa, tristonho, né? Ali falando com os familiares pelos sentimentos que ele tinha com a partida da dona Geni, é o homem que na delegacia falou no microfone da Record o seguinte, olha, um ponto importante que o Guilherme Gonçalves notou brilhantemente durante a entrevista que ele fez, rápida, mas no momento certo, no lugar certo, e mais uma vez, outra reportagem exclusiva da Record TV, né? O que o Altevir fala? Olha, eu já adianto que não fui eu que matei. Ou seja, ele já concorda com a versão que foi um assassinato. Se não foi ele, alguém matou. Então, aquela primeira versão que ele deu, né, que a polícia, que ele falou, olha, foi uma queda em casa, já cai na hora que ele confirma no nosso microfone, né, que ela morreu por morte matada, não por morte morrida. Foi o que ele falou aí. Bom, foram meses de investigação até a polícia concluir que realmente foi o namorado, o autor do crime. Agora, eu vou ao vivo com o Rafael Ribeiro, que também acompanhou de perto esse caso. E, Rafa, você tem mais detalhes pra gente, porque, olha, foi uma longa investigação, 2 meses, até a polícia concluir que, como eu disse, né, não foi morte morrida, foi morte matada, e o Altevir, surpreendido pela equipe do Balanço Geral, acabou confirmando que ela morreu assassinada e não por uma simples queda, como no começo tentou enfiar essa versão em todo mundo. É isso, Rafa? É isso mesmo, Valentim. Até porque a Polícia Civil também ela dependia do laudo do Instituto Médico Legal para comprovar realmente a causa da morte da Geni. E quando esse laudo saiu e foi analisado aqui pelo delegado que conduziu as investigações, Dr. Márcio Murari, ficou comprovado, Valentim, que a Geni ela teve múltiplas fraturas por todo o corpo e ferimentos. Só para você ter uma ideia, conversando informalmente com a equipe de homicídios aqui da Delegacia de Investigações Gerais, eles disseram que o médico legista chegou a comparar como se a dona Geni, a aposentada, tivesse caído de um prédio ou sido atropelada por um caminhão.
tamanha as lesões que ela tinha por todo o corpo, Valentim, por todo o corpo. Várias fraturas na cabeça, no maxilar, no rosto, nos braços, na perna, no tórax. Então, realmente, descartando aquela possibilidade de que ela havia simplesmente caído dentro de casa e batido com a cabeça. Inclusive, ao longo desses 2 meses aí, as oportunidades que a polícia teve de conversar aí com o Altevir, inclusive no dia do crime, quando ele estava na casa, e ele mesmo chegou a acionar o SAMU e também a Polícia Militar, Valentim. Ele chegou a dizer algumas versões que ou ela teria caído e batido a cabeça, também poderia existir a possibilidade da casa ter sido invadida por algum bandido e aí a dona Geni ter entrado em luta corporal com esse criminoso e acabou sendo agredida e morta. Mas aí o laudo saiu. O que colaborou muito também com a investigação foram os depoimentos dos vizinhos que em nenhum momento aí se sentiram amedrontados em relatar realmente como que era o relacionamento do casal, né? Que havia muitas brigas ali, que os dois também ingeriam bebida alcoólica, enfim. Tudo isso fez com que a polícia chegasse realmente ao autor desse crime. Não teve como o Altevir desmentir. Ele apenas disse aqui também na delegacia, né, Valentim, que ele se lembra apenas de ter dado um soco na cara da namorada e depois colocado ela na cama. Devido ao estado de embriaguez aí, ele não soube relatar mais como que aconteceram todas essas agressões. A polícia acredita que a dona Geni, ela foi agredida por horas ao longo de toda a noite e da madrugada, viu? A família da dona Geni, claro, está bastante revoltada, querem justiça, até porque, Valentim, o Altevir esteve, né, no velório da dona Geni, da namorada, né? Ficou ali próximo ao caixão, inclusive os familiares enviaram imagens para nós aí que mostram o Altevir aí justamente ao lado do caixão ali, chorando e lamentando com os demais familiares. A gente tem um vídeo que o genro da dona Geni mandou para a gente pedindo justiça. Vamos ouvir. A gente não tinha dúvida nenhuma desde o começo. A família está revoltada, eu, minha esposa, minhas crianças, está tudo revoltado porque nós tínhamos esperança que a justiça ia ser feita. E na data de hoje, ele saiu em liberdade, isso é a lei brasileira, então a gente não entra nesse mérito, só que a gente tinha esperança dele já ficar preso, entendeu? E já pagar por o que ele fez, porque a pessoa mata e aí fica solta. A gente só vai tranquilizar quando esse assassino ficar atrás das grades. Aí a gente vai ficar tranquilo e a justiça vai ser feita. Por enquanto, a gente só está no desespero. Ribeiro, e nesse caso, a prisão desse homem pode sair a qualquer momento, porque você antecipou na abertura do Balanço Geral que ele saiu pela porta da frente, da mesma porta a qual ele entrou na delegacia, mas ele pode, claro, né, nesse meio tempo, enquanto o inquérito é concluído, ser preso, né, depende da polícia e da justiça, mas ele também pode, se quiser, sumir do mapa. Por enquanto, Valentim, ele responde aí pelo crime de homicídio, né, com o agravante de feminicídio em liberdade. Mas o delegado Márcio Murari não descarta a possibilidade de, até o final do inquérito, do encerramento do inquérito, pedir a prisão preventiva dele, viu, Valentim? Mas, por enquanto, ele responde o crime em liberdade. Olha, vamos aguardar e, claro, qualquer novidade do caso, atualizando, tem uma reportagem completa do Guilherme Gonçalves, mas eu recebo a informação agora de um furto que aconteceu nas últimas horas. Vou liberar o Rafael Ribeiro, que vai até esse local. Rafa, já, chegando no local, se confirmando essa informação, você me chama, eu coloco você ao vivo com o Jacir Aires aqui no Balanço. Combinado? Combinado, Valentim. Tá, libera o Rafa então lá e me dá a reportagem agora, detalhes do caso da dona Geni com o Guilherme Gonçalves. Altevir chegou acompanhado dos advogados. Ele não disse muito, mas teria indicado que Geni foi assassinada e negou o crime. Altevir, fala com a gente rapidinho. Fala com a gente. Só vai falar em juízo? Mas eu adianto que não foi eu que matei, tá? Mas foi homicídio, ela foi morta então. Ou ela morreu porque caiu, o que aconteceu? Não quer falar o que aconteceu com ela? A família está pedindo uma resposta, Altevir.
O delegado já tem o laudo. Não quer dar sua versão, não quer se defender? O advogado da família da idosa também esteve na delegacia e levou uma mochila com roupas de Altevir, que estavam na casa da ex-companheira. Na realidade, essa mala são pertences, né, do acusado, né, até agora, né, e a família pediu para entregar, o delegado achou por bem eu trazer hoje. Geni Miranda tinha 66 anos. A aposentada foi encontrada morta dentro da própria casa, no dia 24 de abril. Altevir quem chamou a polícia e o SAMU. Disse aos socorristas que ela havia caído na noite anterior e que quando amanheceu estava morta no sofá. A casa toda revirada, portas quebradas e na parede da cozinha, sinais do que seriam golpes de extintor. Ele disse que ela caiu, né? Que ela caiu, agora as fraturas que ela tinha, né? Múltiplas fraturas, mostra que esse argumento não se sustenta. Então, as provas são contundentes, né? Foram ouvidas várias testemunhas que afirmaram que ele estava lá, né? Que ele dormiu na casa no dia, até teve discussões. A família acredita que possa ter acontecido ali um feminicídio, né? Com certeza, né? Desde o início nós estamos afirmando isso no sentido dos indícios fortíssimos. Altevir Rocha de Oliveira tem 43 anos. O casal ficou junto por cerca de 8 meses. E, segundo os vizinhos, as brigas eram constantes. De vez em quando os dois bebiam muito. E eles chegavam aí sempre discutindo um com o outro. Mas na mesma hora que estava discutindo, chamava um ou outro de amor. E aí entrava lá para dentro, a gente não via mais nada. Antes de morrer, Geni também gravou as ameaças que sofria de Altevir em áudio e enviou para a família. Você está me tirando do zero. Não. Você está me tirando do zero. Você já me deu um monte? Você já me deu um monte só. Aqui, ó, te devolvo. Um monte só que você já me deu. Você se enxerga, olha no espelho. Sai do meu rastro. Tamanha era a desconfiança que familiares chegaram a filmar Altevir no enterro da companheira. O pedreiro acompanhou tudo como se não soubesse o que tinha acontecido com Geni. Agressões, nós juntamos fitas, juntamos documentos, provas e o laudo, né? A pessoa que eu conversei sobre o laudo, ele falou, a sensação é que ela foi atropelada por uma caminhonete, tão machucada que está. O laudo da perícia indicou que Geni sofreu múltiplas fraturas e politraumatismo, ferimentos que causaram a morte da aposentada. O relatório também descartou a hipótese de queda. O laudo necroscópico que nós temos é um laudo bastante contundente e nos traz informações de que a dona Geni foi bastante agredida e sofreu fraturas por quase que o corpo todo. Ela sofreu fratura de maxilar, tórax, abdômen, braços e além de uma infinidade de escoriações pelo corpo. Altevir disse à polícia que deu um soco em Geni e que depois não se lembra de mais nada. Na delegacia, num primeiro momento, ele quis negar que houvesse agredido a mesma. Entretanto, a prova que nós temos, o conjunto de provas, né, principalmente com depoimentos de vizinhos, colocou ele na cena do crime durante toda a noite. E ela foi agredida durante toda a noite, a gente acredita. E ele fala que eles ingeriram bebida alcoólica, estavam bastante embriagados. Há um histórico, sim, de alcoolismo entre os dois. E ele fala que em determinado momento ela teria ficado com ciúmes porque ele disse que iria a um aniversário de uma ex-enteada dele. E a partir disso eles acabaram tendo uma discussão e em dado momento ele alega que ela teria pegado uma faca para ameaçá-lo e ele acabou desferindo um soco que atingiu o rosto dela. E a partir de então, daí, quando a gente indaga como é que aconteceu para frente, ele diz que não se recorda mais devido ao seu estado etílico, que ele estava muito embriagado. Entretanto, o mais importante para nós é que ele de fato confirma que estava, que passou a noite no local, que realmente começou a agressão, claro que advertido pelo seu advogado, não quis esclarecer como é que foi, mas pela gravidade das lesões, a gente acredita que ele possa ter utilizado até mesmo algum outro instrumento. A gente acredita que até um extintor de carro que estava lá pode ter sido utilizado. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e feminicídio.
após prestar depoimento na Delegacia de Investigações Gerais de Franca, acabou liberado. A legislação brasileira permite que ele se apresente e que, a princípio, respondem em liberdade. Entretanto, ao final do inquérito policial, não está descartado que a gente possa pedir, sim, a prisão preventiva dele. E a partir daí a nossa luta vai ser por fazer justiça, né? Quer dizer, nós não podemos deixar a impunidade imperar, em especial num caso, e nos casos graves como este. Olha, um caso assustador. Você imaginar, né, que a polícia aponta que o laudo traz detalhes que a dona Geni dá a impressão que foi atropelada por uma caminhonete, de tantas fraturas que ela sofreu nessa agressão quando ela foi assassinada, né? E a polícia indica que realmente esse homem que alega ter dado o primeiro soco e não lembrar mais de nada foi o homem que espancou a dona Geni usando até um extintor de incêndio até a morte, né? O mesmo homem que horas depois foi até o velório e ficou ali, né, prostrado à beira do caixão. Enfim, a gente continua acompanhando, esse homem está em liberdade, inclusive, tá? É bom reforçar sempre isso, que ele, por enquanto, não paga pelo crime que, segundo a polícia, ele cometeu.